Bom, pessoal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês. Eu sou o professor Adriano Ferrarez e nós temos agora mais uma aula de Física 2, tá bom? Em que a gente vai falar sobre diagrama de fases, né? Na temática da mudança de estados físicos. Bem-vindos, bem-vindos a essa aula. Vamos começar aqui com o pensamento do momento, que é desse cara aqui, que é o Walter Scott, que foi um escritor escocês, né? E que falava o seguinte: descansar em demasia é oxidar-se, né? Então é um lembrete aqui, um alerta, né? Então, gente, podemos descansar, mas não muito, né? Senão a gente corre o risco de enferrujar. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre diagrama de fases, né? O que vem a ser isso? O diagrama de fases, olha só, ele relaciona a pressão e a temperatura, tá? E ele vai ser uma descrição do comportamento da substância quando você varia pressão e temperatura. Tá? Então, na verdade, ele é um mapa de pressões e temperaturas que indica os estados físicos em que uma substância pura pode se apresentar e quais são as possíveis mudanças de estado físico. Então a gente tem aqui, olha só, essa região aqui, ó, que para qualquer valor de pressão e temperatura, ó, vamos imaginar aqui, ó, para essa temperatura aqui, ó, T', e para essa pressão P', olha lá, a gente teria o quê? Que essa substância ela vai estar no estado sólido. Se eu aumentar a pressão, perdão, se eu aumentar a temperatura mantendo a pressão constante, eu vou ter aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, uma pressão P', uma temperatura T duas linhas. O que vai acontecer? Essa substância já vai estar aqui, ó, nessa região que caracteriza um estado líquido. Estão vendo? Para uma pressão P duas linhas e uma temperatura, olha lá, ó, se eu pegar aqui, ó, uma temperatura T três linhas, o que vai acontecer? Esse par temperatura-pressão vai caracterizar a substância no estado de vapor, tá bom? Então é um mapa de pressões e temperaturas para essa determinada substância pura. O diagrama de fase, então, é composto por três curvas que delimitam os estados físicos: sólido, líquido e gasoso, né? E aqui nós temos a questão do gás, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Quando que uma substância está no estado de gás e quando que ela está no estado de vapor. Muito bem, o que representa cada curva? Então vamos lá, para cada uma das curvas aqui. Vamos pegar primeiro então essa curva 1, ó, curva de fusão, né? Ou de fusão e solidificação, que é essa curva aqui, olha lá, essa aqui, ó, essa curvinha aqui. Ó. Essa curva, então, né, eu tenho o quê? Que é a fronteira entre os estados sólido e líquido, tá bom? Sólido e líquido. Ou seja, sobre essa curva, né, estão os valores de temperatura e pressão, para os quais a substância ela coexiste nos estados, né, físicos e sofre fusão e solidificação, tá? É o que representa, na verdade, por causa da água, o gelo derretendo ou a água congelando. Então está sob essa curva aqui, que divide sólido e líquido. Para esses pares ordenados aqui, ó, de pressão e temperatura, eu vou ter a substância coexistindo no estado sólido e no estado líquido. Tá bom? Vamos lá então. A segunda curva, a curva 2, ó. Essa curva aqui, ó. Essa curva 2 aqui, ó. Opa, essa curva 2 aqui. Ó. O que essa curva 2 representa para nós? Ela representa a fronteira entre o estado líquido e o estado de vapor, tá? Ou seja, sobre essa curva coexiste a substância nesses dois estados, líquido e vapor. Tá? E aí a substância sofre vaporização ou condensação. É o caso, por exemplo, da água evaporando, né? E a água se precipitando na forma de chuva. Né? Então aqui o ciclo da água, né? Representa bem essa segunda curva, a curva 2 do diagrama de fases. Tá? E a curva 3, pessoal, o que significa? A curva 3, que é essa curva aqui, né? Ó, você vê que ela é a fronteira entre o estado físico sólido e de vapor. Tá? Os pontos sob essa curva correspondem a pares ordenados de pressão e temperatura, ó, pressão e temperatura, para os quais a substância ela
vai o quê? Ela vai coexistir no estado sólido e no estado de vapor, tá? Então é a curva de sublimação, ou seja, a passagem do estado sólido para o estado de vapor, e ressublimação, a passagem do estado de vapor para o estado sólido, tá bom? Seria aí, no caso, o gelo seco virando fumaça, ou o CO2 sendo transformado em gelo seco, tá bom? O gelo seco é o gás carbônico, né, no estado sólido, né, e se esse gás carbônico ele encontra uma superfície fria, ele vai virar gelo seco, tá bom? Então essa representação explicando cada uma dessas curvas. Bom, alguns pontos, conceitos importantes, né? Esse ponto aqui, ó, que tal que no encontro entre as três curvas, a curva 1, a curva 2 e a curva 3. O que é esse ponto aí, PT? É o chamado ponto triplo, né? Que indica os valores de pressão e temperatura para os quais a substância coexiste nos três estados físicos, sólido, líquido e vapor. É o ponto em que as três curvas se interceptam. Esse é o ponto triplo, tá bom? Quem que é esse PC aqui? Esse PC, quem que é? É o ponto crítico. Ele indica o limite que determina se a substância é um vapor ou um gás. Ele mostra a qual temperatura crítica a partir da qual a substância passa a ser um gás. Tá vendo? O ponto crítico, então, olha só, para esse valor aqui, TC de temperatura e PC de pressão, a partir desse ponto crítico aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter a substância no estado de gás. Tá bom? Afinal, uma pergunta que nós estamos fazendo aqui, existe diferença entre vapor e gás? É isso que a gente vai estar falando, né? Importante a gente estar tendo bem claro essa questão. Qual que é a diferença, então, entre vapor e gás? Bom, vapor. O vapor é um estado físico que é capaz de estar em equilíbrio com o estado líquido ou o estado sólido, ou transformar-se nesses estados a partir da variação da pressão da temperatura. Então, quando eu tenho uma substância no estado de vapor, se eu variar a pressão e a temperatura, ela pode passar do estado de vapor para o estado líquido e continuando variando para o estado sólido, né? Ela pode sofrer uma ressublimação, por exemplo. Tá bom? Então, por exemplo, o que é um vapor? Um vapor seria aqui, quando a gente coloca a água para ferver numa chaleira, a gente obtém a água no estado de vapor. Né? Por quê? Essa água no estado de vapor ela pode encontrar uma superfície fria, né? Então, com a diminuição de temperatura e pressão constante, ela pode virar o quê? Ela pode virar líquido. Tá certo? Se eu mantiver a temperatura constante, né? E se ela estiver no estado de vapor e eu aumentar a pressão, ela também vira líquido. Né? E também sofre as mudanças, né, de ressublimação, no caso, passando do estado de vapor para o estado sólido. Então, vapor é isso, a água fervendo numa chaleira. Agora, o gás. O gás é um estado físico que não pode ser alterado apenas pela variação da temperatura. Tá? Aqui, ó, o vapor ele pode ser alterado, o quê? Variando-se a pressão ou a temperatura. O gás ele não pode ser alterado, o estado de gás, variando apenas a temperatura. Para haver mudança de estado, ou seja, para que um gás se transforme em líquido ou em sólido, eu tenho que aumentar também, eu tenho que variar também a pressão. Tá? Então é o caso aqui, o gás de cozinha GLP, é o gás liquefeito de petróleo. Dentro do botijão ele se encontra no estado líquido, por causa do que? Das altas pressões a que ele é submetido. Tá? Aí obviamente que na hora que você liga o gás, né, ele vai sair dessa botija a alta pressão e vai vir com a pressão de uma atmosfera, né, a nível do mar. Então ele sai do estado líquido para o estado gasoso. Mas ele, né, para eu passar o gás GLP de gás liquefeito de petróleo, né, gás natural para gás liquefeito de petróleo, ele tem que sofrer uma variação de pressão. O gás ele não muda de estado físico somente com variação da temperatura. Tem que haver também variação de pressão. Bom, pessoal, aqui a gente tem aqui o diagrama de fases da água, tá bom? Olha só, é uma coisa interessante para a gente poder observar, né? A água é uma substância anômala, né? Nós vimos algumas anomalias da água, na dilatação anômala da água, mas ela tem uma outra anomalia que é relacionada com o quê? Se você aumenta a pressão da água, o que vai acontecer? Olha só, a gente pegar aqui essa curva 1 ó, do diagrama, perdão, essa curva 1 aqui, ó, do diagrama de fases da água. O que a gente observa aqui? Olha lá, que ela tem o quê? Ela tem uma orientação diferente da maioria das substâncias. Enquanto a maioria das substâncias, a curva 1, ela tem essa orientação, aqui
Para a água, né, a orientação ela é inversa comparada com a outra substância. Então, a gente diz o quê? Que a água, junto com outras substâncias, como o antimônio e o ferro e o bismuto, ela tem um comportamento diferente no que diz respeito o quê? Nessa curva 1, que separa a fase sólida da fase líquida, tá bom? O que acontece aqui? Olha só, se eu aumento a pressão, o que está acontecendo com a temperatura de fusão da água? Olha lá, ela está diminuindo, tá? Então isso aqui é diferente das outras substâncias, tá? Então aqui é só para a gente poder observar bem. Esse é o diagrama de fases da água, diferente da maioria das substâncias. A água junto com o bismuto, com o antimônio, com o ferro, tá? Certo? Ela tem essa característica. Quando você aumenta a pressão, a temperatura de fusão dela diminui, tá bom? Beleza? E aí, se a gente tiver a água aqui, né, no ponto triplo, né, esse aqui é o ponto triplo da água, a água a uma temperatura de 0,01 graus Celsius e uma pressão de 0,006 atm, o que vai acontecer? A gente vai ver a água nos 3 estados físicos da matéria. No estado sólido, gelo, líquido, água líquida, e no estado de vapor, vapor de água, né? É o que acontece aqui com esse iceberg, né, no caso, tá? Para essa temperatura aqui, ó, para esse ponto T, o ponto triplo da água, tá bom? Aqui tem uma tirinha, né? E aí a filha vira para o pai e fala: pai, posso te fazer uma pergunta? Claro, minha filha. A água evapora a 100 graus Celsius, certo? Sim, filha. Então por que a roupa no varal seca mesmo em uma temperatura ambiente? Bem, filha, é porque então o pai ficou enrolado. E aí, pessoal, se a água, a temperatura de ebulição da água é a 100 graus Celsius, por que a roupa no varal seca? E aí vocês vão ver isso aqui, ó, nessa explicação desse vídeo aqui, bem didático, no YouTube, tá bom? Dá uma pesquisada aí. Pessoal, essas são as referências da nossa aula de hoje. Um grande abraço para vocês, até a próxima. Valeu, pessoal!